é que ao recebermos comandos de Jesus, não veja isso como uma missão impossível. É impossível acordar 4 horas para estar aqui. É impossível, eu tenho que fazer. E nós somos vagabundos, por acaso? Todos nós temos muita coisa a fazer, irmãos. Tudo é possível ao que crê. Jesus citou isso em Marcos 9, 23, quando um pai desesperado foi até ele pedindo que ele libertasse o seu filho que estava endemoniado. E ele disse: Senhor, se tu podes, liberta meu filho, se tu podes. E Jesus devolve a palavra: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Então não há impossibilidades, irmãos. Nós precisamos entender que Jesus, ele fez muitos milagres, sim, ele fez. Os discípulos estavam impactados com tudo que eles estavam vendo, porque ninguém fazia o que ele fez. Ninguém, até hoje, né? Então, veja que quando ele fez aquela grande multiplicação dos pães e peixes, eles até ficaram atônitos, porque eles não compreendiam como 5 pães dá para 5.000. Todo mundo farto, sobrando ainda. Eles querem muito como. Hoje a procura está atrás de fórmulas mágicas para as coisas acontecerem. Assim, não existe. Não existe, desista de procurar. Quero ficar rico, ter uma fórmula, esqueça, vá trabalhar. Eu quero fazer não sei o quê, esqueça. Eu quero uma igreja lotada, esqueça. Não vai acontecer assim. Você vai encher para evento e vai esvaziar na mesma proporção. É uma igreja doente que não é filhos, não são discípulos. Precisamos entender o modo operante de Jesus aqui, irmãos. As causas difíceis que eu e você enfrentamos todos os dias. Eu disse quando? Pois é, todos os dias eu e você temos causas difíceis para resolver e elas são oportunidades para Deus responder às suas orações. Então, não perca a oportunidade perguntando: por que, Deus, eu estou passando por isso, eu sou tão santa, eu faço isso, eu faço aquilo, faço aquilo outro. Então, faça uma oração agora, para experimentar o milagre de Deus. O que estava, irmãos, ao alcance dos discípulos, naquele dia da multiplicação, eles fizeram. Alguém tem comida aí? Alguém tem algum lanche por aí? Ah, tem um menininho ali. Ei, menino, me presta teu lanche aqui. E levaram os 5 pãezinhos. Isso eles podiam fazer. Separar o povo em grupos, eles podiam fazer. Mas multiplicar o pãozinho, só o Senhor podia fazer. E temos que entender a diferença disso, irmãos, porque as nossas ações, elas sinalizam para o Senhor. No momento em que eu vou atrás de alguma solução, no momento em que eu divido o povo, eu já estou dizendo: o povo está preparado para o teu milagre, Senhor, agora é a tua parte. Quando eu faço algo, eu estou sinalizando, eu estou crendo, ainda que meus olhos não vejam. Eu ainda estou acreditando que o extraordinário vai acontecer, ainda que os meus olhos não digam isso. Queridos, uma ação que os discípulos fizeram, uma ação que Jesus fez, surpreendeu os discípulos. Eles viram que algo estranho estava acontecendo. Quando eles entraram no barco, eles tinham um comando: vá lá para o outro lado da margem. Eles não remaram rumo a outra margem. A minha impressão é que eles estavam simplesmente sentados e deitados no barco, esperando o mestre vir. E o vento? Está uma brisa tão gostosa, está tudo tão fantástico. E continuaram ali conversando numa resenha, enquanto esperavam Jesus. Não havia uma ação de chegar do outro lado. Porque senão tinham chegado, era só remar, pau, chegava lá, que era o hábito daqueles homens que trabalhavam no rio. Mas quando você olha aqui, que o vento começou a soprar contrário. Se o meu destino era para lá, o vento começou a soprar meu barquinho para cá. Estava me trazendo para um outro rumo, que não era o que o Senhor mandou. Veja, irmãos, quando nós não tomamos atitude, nós somos levados.
pelo vento, de doutrinas, de sugestões, de argumentos, de convites. Não é assim? Vem muitos ventos que sopram para nos conduzir para muitos lugares. Jesus não tinha chegado ainda na praia. Eles não tinham chegado do outro lado e o vento estava contrário. Era como se o vento estivesse jogando eles ao encontro da margem aonde Jesus estava. Mas por que não chegaram lá? Porque os ventos ficaram mais fortes. Quando nós começamos a dar mole em relação àquilo que o Senhor nos mandou fazer, começam a vir dificuldades, os ventos contrários, e por mais que você tente se aproximar de Jesus, você já não vai chegar mais com tanta facilidade, porque você não tomou atitudes em direção a Ele, e os ventos estão soprando, não, mas eu quero chegar até Jesus. A Bíblia diz que eles se esforçaram muito e começaram a remar para tentar chegar do outro lado, mas os ventos eram contrários. Quem aparece? Jesus na praia. Lá na praia. E Jesus começa a olhar aquela arrumação ali, né? O vento e ele... bando de homem forte, tentando. Deus queria, através de Jesus, ensinar algo para aqueles monstros. Jesus não queria se exibir ali naquele mar, não. Mas se você não obedece a Deus naquilo que Ele te manda fazer, por mais que você ache que seja difícil, vai encontrar vento forte contrário, porque não vai conseguir fazer o que você quer. É importante entender, o comando é ir para lá, não é vir buscar Jesus. Ele não mandou ninguém me esperar, não mandou ninguém vir para cá, ele disse, vai para lá, porque ele sabia o meio dele chegar do outro lado. Irmãos, isso é muito importante, porque ele passou a noite ali orando. Claro que ele sabia como estavam os seus discípulos lá embaixo. As águas ali onde eles estavam eram profundas. O barco já estava bem longe da margem, diz que estava no meio do rio. O mar da Galileia é bem largo, apesar de ser um lago, não ser um mar. Ele estava bem no meio ali era profundo. Observe, irmão, que esse quadro de como nos sentimos quando nós estamos tentando resolver os nossos problemas sozinhos. Tem algo que acontece conosco no meio deles. Primeiro, ficamos afadigados de tantas tentativas. E segundo, somos tomados por um sentimento terrível que se chama medo. Esse sentimento parece asfixiar as pessoas hoje. Um espírito de medo que impede a ação, impede de fazer qualquer coisa ou tomar qualquer iniciativa. Eles não viam mais Jesus do outro lado. O vento já estava muito mais forte. Eles não conseguiam enxergar que o mestre estava na beira da praia. Eles só enxergavam a dificuldade de manter o barco indo na direção contrária ao comando que receberam. Preste atenção nisso, irmãos, esse detalhe é muito importante, porque eles estavam ali tomando uma iniciativa contrária ao comando que receberam. Eles não viam Jesus, mas Jesus lá da beira, e os via lutando contra os ventos. Jesus, o texto diz, vendo que se fadigavam em remar, perdendo tempo, perdendo força, perdendo o equilíbrio emocional e até o desespero e o medo vindo de um monte de outras coisas. Querido, Jesus, ele vê todo o esforço que você está tentando fazendo sozinho e fazendo o que ele não mandou fazer. O que é pior, né? E eu te pergunto, como vai continuar caminhando com ele? Se está indo na direção contrária aos comandos que ele lhe deu. Se está fazendo sozinho, independente de Deus, tomando decisões próprias. Observe isso aqui, irmãos. Sozinho, você não vai reconhecer a presença dele para ajudá-lo. Quer continuar sozinho? Não vai conseguir chegar nem de um lado e nem do outro. E talvez até esse barco vire lá no meio do mar.
E aí vem o choro e vem o gemido. Mas Jesus, ele é muito tremendo. A presença dele, irmãos, é o antídoto do medo. Ele estava ali, ele via toda aquela situação. Ele viu a desobediência, ele viu o esforço próprio, ele viu estarem fadigados no remo, ele estava vendo até a forma como já estava lidando um com o outro dentro do barco. E aqui entra a terceira lição. O que caminha com Jesus vê e vive o sobrenatural.